vamos, nesse momento, buscando acalmar nossos corações, nos desligando de tudo aquilo que aconteceu hoje durante o dia, buscando relaxar o nosso corpo, fazendo respirações profundas e deixando que o fluido vital percorra por todo o nosso corpo. E nós vamos inspirando e soltando. Inspirando, e a cada vez que inspiramos, sentimos as energias tomando conta do nosso corpo. E soltando tudo aquilo que nos oprime, que nos angustia. Inspirando e soltando. Com estas respirações, vamos sentindo o nosso corpo se revitalizando. Nosso espírito vai se enchendo de paz neste momento. E nós vamos sentindo os nossos amigos do plano espiritual já se acercando de nós, nos dando abraços carinhosos que vão nos aconchegando. E entre eles, nosso espírito protetor, que nos abraça carinhosamente. Feliz por estarmos aqui nesta noite reunidos. No nosso lar, neste momento, chegam espíritos guardiões que limpam o ambiente do nosso lar, tirando energias mais densas, melhorando a harmonia, a vibração não só do nosso lar, mas a nossa própria vibração. E eles vão nos aplicando neste momento passes de limpeza. Nós vamos agradecendo a presença dos veludos, espíritos que se colocam no lado externo do nosso lar e impedem que espíritos menos esclarecidos no bem possam vir a prejudicar a nossa reunião de hoje. Nós vamos elevando o nosso pensamento ainda mais e encontramos Maria de Nazaré, a mãe de Jesus. E esta irmã nos recebe de braços abertos, nos trazendo muito amor que derrama sobre nós neste momento. E vamos sentindo essas energias amorosas tomando conta de todo o nosso corpo, envolvendo todo o nosso coração, que vai nos deixando cada vez mais leves. Maria nos pega pelas mãos e juntos, numa caravana, chegamos até Jesus, o nosso Mestre. E Jesus nos recebe sorridente e nos diz que sempre está conosco. Nós agradecemos a Ele pelos ensinamentos que Ele nos deixou. E pedimos que nos leve até o nosso Pai. E à frente de Deus, nós nos colocamos humildemente, agradecidos por esta encarnação, agradecidos pelas oportunidades que nós temos nesta vida, agradecidos pelos desafios que tantos nos instruem,
pedimos ao nosso Pai que nos fortaleça para que possamos vencer esses desafios que temos na nossa vida. Que possamos ter serenidade, paz no coração e força de espírito para vencer a todos os obstáculos. E para fortalecer a nossa ligação com o nosso Pai, dizemos neste momento: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, agora e sempre. Que assim seja. E assim, com a proteção de toda a espiritualidade amiga, nós vamos abrindo o nosso encontro desta noite. Que possamos sair deste encontro melhores do que quando chegamos. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom trabalho para vocês. Bom acolhimento. Obrigado. Obrigada. Valeu. Estão todos bem? Sim. Tudo bem, graças a Deus. Muito Sim. bom. Tudo bem. A Valéria conversou com vocês na semana passada que a gente ia utilizar a partir dessa semana textos avulsos de vários livros, né? Falou com... Então, tá bom. E aí a gente passou para todo mundo aí, pessoal que está em assistência, pessoal que está no grupo lá do Amigos do Pingo de Luz, o texto de hoje. Vocês chegaram a ler? Sim. Então, vai passar? Vamos ver? Com certeza. Esse texto é do livro Dentro de Mim, de José Carlos de Luca, tá? O primeiro capítulo dele. Então, vamos ler o texto, porque pode ser que nem todos tenham tido a oportunidade de fazer a leitura. Vai passar. Minha mãe, como poderei vencer as minhas dificuldades? Me abandonado na estrada escura da vida. Isso também passa, dizia ela carinhosamente. Só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor divino. Isso é de Francisco Xavier, por Humberto de Campos, no livro Boa Nova da FEB. O diálogo que abre este capítulo ocorreu entre um homem muito aflito e Maria, a mãe de Jesus. As palavras abençoadas de Nossa Senhora chegaram até nós hoje com a mesma força consoladora de outrora. Tudo passa. Desculpe. Não há mal que perdure para sempre. Não há dor que se eternize. Não há treva que resista à luz. Todo mal é passageiro. Toda dor é temporária. Por essa razão, o suicídio é uma solução definitiva para um problema temporário, uma dose excessiva e inócua para uma dor que, com o passar do tempo, encontraria naturalmente o seu fim. O suicídio, porém, não soluciona a dificuldade que nos sufoca. Ao contrário, agrava-a. Melhor pensar que o problema de hoje está de passagem. Mais dia, menos dia, ele será apenas uma lembrança na nossa história, na história de sua vida. Assim como hoje, você se recorda de outras tantas adversidades já superadas. Quantas vezes você imaginou que não teria forças para seguir adiante, e as forças brotaram das suas entranhas mais secretas e o conduziram à vitória? Quantas vezes você pensou que era chegado o fim, mas tudo não passou de um recomeço que o levou a situações melhores? Quantas vezes você acreditou que seu problema não tinha mais solução e, inesperadamente,
A solução surgiu de onde menos se esperava. Maria de Nazaré, a mãe espiritual de todos nós, afirma que todo mal é passageiro e somente o reino de Deus tem força suficiente para nunca passar. Então, no momento da aflição, não devemos olhar para o abismo nos chamando para a derrota. É hora de olharmos para o céu, de onde viemos, e abrirmos a nossa mente e o coração para a poderosa força da vida que Deus soprou em cada um de nós no momento que nos criou. À medida que nos entregamos à experiência de sentir a força de vida em nós, somos preenchidos de paz, serenidade e confiança em nossas possibilidades de superarmos as adversidades. A força divina dentro da gente começa a mudar o cenário da vida lá fora. O poeta Caio Fernando Abreu chamou essa força divina de impulso vital e mostrou, com rara sensibilidade, como ela pode fazer nossa vida seguir adiante, apesar das nuvens sombrias que pairam sobre nós. E o texto do Caio Fernando Abreu. Vai passar, tu sabes que vai passar. Talvez não amanhã, mas dentro de uma semana, um mês ou dois, quem sabe? O verão está aí, haverá sol quase todos os dias. E sempre resta essa coisa chamada impulso vital. Pois esse impulso, às vezes, é cruel, porque não permite que nenhuma dor insista por muito tempo. Te empurrará, quem sabe, para o sol, para o mar, para uma nova estrada qualquer. E, de repente, no meio de uma frase ou de um movimento, te surpreenderás pensando algo como: estou contente outra vez. Ou simplesmente: continuo, porque já não temos mais idade para dramaticamente usarmos palavras grandiosas como sempre ou nunca. Ninguém sabe como, mas aos poucos fomos aprendendo sobre a continuidade da vida, das pessoas e das coisas. Já não tentamos o suicídio, nem cometemos gestos equivocados. Alguns sim, nós não. Contidamente continuamos e substituímos expressões fatais como não resistirei por outras mais mansas como sei que vai passar. Todo mal um dia passará, indiscutivelmente. Deixaremos que esse impulso vital nos leve adiante e nos tire do abismo da derrota, das águas fundas da nossa tristeza, da janela de um edifício. Aguente firme, a tempestade passa. Pode nos encharcar, mas passa. Depois, o sol seca a nossa alma enregelada. O reino de Deus, de onde brota o impulso vital, está pronto para crescer em cada um de nós. E o reino não estará longe nem fora, estará dentro de mim, está dentro de você. Pacientemente, permita-se esse movimento de Deus em sua vida, a partir do seu coração. Vai passar. O que vocês acharam do texto? Muito bom, bem motivacional. Eu vou começar a nossa conversa aqui fazendo uma pergunta que vai mexer com vocês. Vocês realmente acreditam que tudo passa? Na hora do desespero, a gente acha que não. Oi? Na hora do desespero, a gente acha que não passa. É verdade. Se a Mas gente no seu realmente... tempo passa. Eu, a semana passada, achei que não passava nunca. Eu estava tão mal, que eu achei que eu ia embora. Nossa. De tão Mas mal ficou. que eu fiquei. E É já isso estou aí. melhorando bem, viu, Sérgio? É isso mesmo. Sabe, por que eu perguntei se vocês realmente acreditam que tudo passa? Porque na vida, na nossa vida, a gente conhece pessoas que têm problemas que duram a vida inteira, não é verdade? É. E aí? O que a gente fala dessas pessoas?
para tentar mudar um pouco a vibração, os pensamentos, né? Porque parece que estão sempre com aquele fardo, não consegue, a gente tenta motivar a falar, a ter umas atitudes mais positivas, não sei. Sim, é isso Porque mesmo. É isso mesmo. Mas a gente, falando de tudo passa, a gente tem que acreditar que realmente tudo passa, sabe? Porque senão a gente vai acreditar que Deus é injusto, que Ele cria uma pena para nós que vai ser eterna, né? E não existe pena eterna. A gente já ouviu falar sobre isso quando fala de inferno, né? As penas eternas, mas isso não existe, porque Deus é justo. E Ele permite que as coisas aconteçam conosco até o momento em que aquilo nos trouxe a lição necessária para a gente dar um passo à frente. Então, a primeira coisa que a gente precisa colocar na nossa mente quando a gente está passando por qualquer desafio na nossa vida, quer seja uma doença, quer seja um problema pessoal, um problema material, um problema de relacionamento, é que tudo passa. Tudo passa. Então, a primeira coisa que a gente, quando passa por essas dificuldades, a gente sente é a dor vem, né? Mas a gente traz também o sofrimento. Vocês sabem o que é sofrimento? Qual que é a diferença entre dor e sofrimento? Dor é aquilo que não depende de nós. Você tropeça, vai doer o dedo do pé. Não depende, vai até curar ali, vai estar doendo, né? A dor, numa doença, ela acontece. Muitas vezes a gente não tem como evitar. Mas o sofrimento é a componente sentimental da dor. É aquela angústia que a gente tem de quando que a dor vai passar, o medo que nós temos do desconhecido quando a gente sabe que vamos passar por alguma dificuldade, quer seja doença, quer seja dificuldade material, né? A gente precisa entender que o sofrimento é uma coisa que vem do nosso sentimento, não é uma coisa criada ou não faz parte do problema. Vocês compreenderam? Então, o sofrimento seria mais do emocional, ligado ao emocional e ao espírito. Isso. E a dor é uma dor mais pro físico, é isso? Uma dor dor física, é isso? Por aquilo que eu quero explicar, vamos entender dessa forma. A dor é aquilo que a gente não consegue evitar. Por exemplo, né, a gente sabe que a gente está num planeta de expiação e provas, e algumas coisas vão acontecer conosco justamente para a gente resgatar as dívidas ou para a gente ser provado, né? Então, isso a gente não consegue evitar. E como a gente sabe, não são essas coisas que acontecem, não são coisas agradáveis para nós. E aí a gente coloca a componente do sentimento nisso tudo. Ou seja, por exemplo, eu perdi o meu emprego, por exemplo, né? É um fato, aconteceu, é o fato, é a dor. Eu perdi o meu emprego. E o sofrimento? O sofrimento é eu achar que eu não vou ter mais capacidade de sustentar minha família e começar a derrubar minhas energias com tipos de pensamento que não me ajudam a levar, a resolver a minha dor. Vocês compreenderam? Só que a coisa mais difícil que existe no planeta Terra é a gente separar a dor do sofrimento. Porque nós temos emoções, nós somos pessoas, que a gente vive nesse mundo e a gente, embora a gente tenha nascido para poder, como eu disse, né, para resgatar dívidas, para passar por provas, quando elas chegam a gente não quer saber delas. É ou não é? É verdade. Com certeza ninguém quer. Parte das pessoas, né, as pessoas que têm já os espíritos, né, que já têm mais uma certa elevação, eles
antes da encarnação, eles escolhem o tipo de prova que eles querem passar. Então, boa parte de nós, todo o sofrimento, toda a dor que nós estamos passando, foi escolhido por nós antes de encarnarmos. Como assim? Eu escolhi isso para mim? É verdade. Eu ia falar agora isso, meu Deus, É verdade. Nós escolhemos, sabe? que dureza. Porque quando a gente está... Não pensa dessa forma, pensa assim. Quando a gente está no plano espiritual, a gente tem uma visão muito boa de tudo que a gente já fez em todas as encarnações. E aí a gente olha, a gente vê cada vez que a gente pisou na bola. Entendeu? E cada vez que a gente pisa na bola, a gente acumula dívida para a gente. É ou não é? Porque a gente foi contra as leis de Deus, a gente prejudicou alguém, prejudicou alguma coisa, e a gente precisa resgatar isso de alguma forma. E aí a gente fala assim, tá bom, para resgatar isso, eu vou querer passar por esse tipo de situações na minha vida. Tudo bem? Sérgio, Oi. tá, a gente escolhe o que quer passar, mas a gente tem noção de que a gente vai conseguir passar por essas coisas que a gente escolhe? A gente vai, sei lá, ter uma maturidade, um entendimento para conseguir passar e fazer essas provas? Ou não? É aleatório, a gente pode conseguir ou não, quando encarna. Isso é o próximo ponto que eu vou entrar agora. Mas, sim, quando a gente escolhe, né? Parece bem fácil. A gente fala assim, não, vai ser fácil passar, né? Com a cabeça do espírito, né? Sem nenhum problema material, né? Sem que trazer arroz e feijão para o prato de comida. Aí a gente fala, não, eu vou conseguir, eu sou bom pra caramba, eu estudei aqui no plano espiritual, né? E agora eu sei das coisas, eu sou bom. E aí a gente escolhe essas provas. É claro, dizem, eu li em algum livro que a gente escolhe 200 provas, por exemplo, para passar na encarnação, né? Nossa. Aí o plano espiritual fala, não é 200, eu estou chutando um número qualquer. Aí o plano espiritual fala, não, você não vai passar por 200 provas, você vai passar por 5, tá bom? Porque ele sabe que a gente não tem condições de passar pelas 200. Então, a gente sabe, né, que Deus, como ele é misericordioso, ele não dá um conjunto de dificuldades para passar numa encarnação maior do que a força que a gente tem para passar por elas. Então, podem ter certeza, nós estamos passando por um monte de dificuldades na nossa vida. Tenho certeza que que cada um de nós temos força para passar por essa dificuldade. E se a dificuldade se torna muito grande, as nossas forças estão se exaurindo, o plano espiritual ele dá um jeito de atenuar um pouco essa força até a gente recuperar as energias, tá bom? Então a gente tem que ter essa certeza. Mas ó, eu vou falar para vocês um negócio, tá? Não adianta falar que na primeira dificuldade que aparecer, você não está aguentando mais, me ajuda, pelo amor de Deus, porque não é assim que funciona, né? Não é pelo nosso pedido, é nosso estado espiritual que eles conseguem fazer isso, tá? Então, Silviane, sim, nós temos força para passar todas as provas que nós temos na nossa vida, quer seja de doença, quer seja dos problemas materiais, quer seja dos problemas de relacionamento, quer seja dos problemas que nós temos conosco mesmo, porque nós temos um monte deles, não temos? Ou todo mundo se aceita do jeito que é? Não. Então, também são problemas, são dificuldades, né? A gente fala assim, a partir de hoje eu não vou fazer mais isso. Aí você vira, abre a porta e faz. É um problema que a gente tem com a gente mesmo, né? Fala, Silviane. É bem assim mesmo, a gente se compromete, mas dali a 2 segundos se vê na mesma situação, repetindo a mesma coisa. Aí você se sente culpada e fica remoendo aquilo. Eu, pelo menos, sou assim, né? Eu fico remoendo por que eu fiz, se eu me comprometi, por que eu não consegui, sei lá, fico pensando, remoendo.
Você sabe isso que você falou agora? Sabe como que é o nome que eu dou para isso? Não. Sofrimento. É o sofrimento. Por antecipação. Por antecipação ou mesmo Não, por ficar projetar rodando. Não, é de porque remorso. eu repito a mesma coisa. Por mais que eu tente me policiar, eu faço cometo o mesmo erro. A culpa é o maior gerador de sofrimento para nós. Vocês já sentiram culpa de alguma coisa que vocês fizeram? Muitas vezes. Qual é o sentimento que vem no coração de vocês? Relembra desse sentimento? Arrependimento. Não fez você sofrer a culpa? É do sofrimento. Então, você vê, você fez alguma coisa errada? Tá bom, por quê? Porque você é assim. Aceita que você é assim. Você fez errado. Então, eu sou assim, por isso que eu fiz errado. Vou procurar mudar, mas eu sou assim. Então, não adianta se culpar pelo jeito que você é. Procura ser melhor, simplesmente, porque a culpa é alguma coisa que gasta tanta energia nossa, tanta energia. Quanto tempo a gente fica pensando, repassando tudo o que fez, e nesse momento a gente não está conseguindo criar coisas novas para a gente, não é verdade? Uhum. Então, voltando ao nosso ponto. Então, aquilo que a gente vai passar é escolha nossa, tá? Não é Deus punindo a gente, porque Deus não pune ninguém. Somos nós que, quando vamos chegando com um certo nível de entendimento, escolhemos o que nós precisamos fazer para podermos evoluir, né? Que o objetivo que Deus deu para nós quando criou nós é evoluirmos e voltarmos até Ele. Então, Deus cria a gente puro, simples e ignorante. E fala assim, agora volta para mim. E é esse voltar para mim que é a vida, que é a evolução espiritual. Então, nós fomos criados dessa forma e no meio caminho até Deus, a gente pegou alguns atalhos, pegou alguns caminhos que nos ajudaram bastante, né? E isso nos fez acumular essas dívidas. E aí, nós estamos aqui pagando essas dívidas, realizando provas, né, na nossa vida para que a gente possa evoluir. Então quer dizer que meu sofrimento é evolução? Não. Sofrimento não é evolução. Sofrimento é aquilo que a gente passa para poder evoluir. Legal? Então ficou fácil agora, não foi? Não ficou? Ficou, Ana Cláudia? Você balançou a cabeça aqui, sim, ficou fácil passar pelo... Não ficou fácil o entendimento. Até o próximo sofrimento. Até o sofrimento até a ficou próxima muito fácil. Até a página 2. Ficou fácil o entendimento até a página 2. E depois a gente vê. Até lá tá fácil. Mas, sabe, aí a gente fica pensando, tá bom, legal, bacana. Isso é filosofia para mim, né? Porque estamos falando de dor, de sofrimento de uma maneira geral, mas como é que eu lido com isso? Como é que a gente lida com isso? Como que a gente lida quando a dor chega para nós para que a gente não caia no sofrimento? Se pegando em Deus, orando, pedindo forças. É isso mesmo. Sabe por quê? Como é que todo mundo ora? Põe as mãos assim, né? Olha para cima e fala, meu Deus, me ajuda. Não é isso? Não é assim que se faz? A gente faz errado, gente, sabia? Sabia que a gente faz errado? A gente tem que pôr as mãos aqui e olhar para dentro de nós. Porque Deus não está no céu. Deus está dentro de nós. Não é verdade? Uhum. Ele não criou a gente, nós não somos a chama de Deus, então Deus está dentro de nós. E a gente procura Deus em outros lugares. Então, quando a gente sentir a dor, a gente tem que pedir a Deus. Mas pedir a Deus aquele que habita dentro de nós. Ficou todo mundo em silêncio agora. Todo mundo olhava para cima pedindo ajuda a Deus e nunca olhou para dentro, não é verdade? Não. Mas você sabe o que significa olhar para dentro para pedir essa força de Deus? Conversar com você mesmo. É isso aí. A força está em mim. A força não está no outro. O outro pode me ajudar, sabe? Quando
Jesus estava lá no Calvário dele, teve uma hora que ele não aguentou carregar a cruz, não é verdade? Uhum. E aí teve alguém que foi ajudá-lo, não foi? Sim. Sim. Então, tem pessoas que podem nos ajudar a carregar a nossa cruz, passar pela nossa dor, não é verdade? Sim. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nos ajudando. Um ajudando o outro, escutando, dando voz, né? Dando voz para as dores. A Silviane acabou de falar que ela sente remorso quando ela faz alguma coisa errada. E a gente escutou ela falando, só o motivo dela ter alguém para falar já ajuda isso no coração. Então, isso que nós fazemos aqui é o carregar a cruz um do outro. E a gente precisa fazer, a gente precisa ter um espaço. Oi, dona Isaura. Mas quando a gente está com dor é uma coisa, agora quando é sofrimento é diferente. Você isso não mesmo. consegue. Mas aí o que a gente precisa fazer quando tem o sofrimento, que é a gente ter a componente emocional da dor. O que a gente faz com isso? A gente vê, escuta o que está escrito aqui nesse livro. Primeiro, a gente olha para dentro de nós. Olha para dentro de nós e pega aquela força que Deus colocou dentro do nosso peito para que a gente vença. Por quê? Porque independente do que esteja acontecendo conosco, eu tenho certeza que vai passar. Tenho certeza que vai passar. Eu tenho que dizer isso para mim. Isso vai passar. Se eu não me convencer disso, o sofrimento aumenta demais. Porque a gente não vê o final para o final da dor. Né? Mas quando a gente cai em depressão, a gente não consegue. É o meu caso. Então, mas aí o que acontece? Parte das nossas dificuldades, especialmente quando a gente está falando em doença, né? A gente precisa de ajuda. E a gente precisa dos médicos, dos terapeutas, para nos ajudar a sair do caminho que nós estamos, tá? Mas, de qualquer forma, com essa ajuda, só a ajuda deles não é suficiente se a gente não fizer a nossa parte. Qual que é a nossa parte? Trazer de dentro do nosso peito aquela força que existe dentro de nós. Novamente, essa força... vencer. É isso que eu preciso falar. Eu vou vencer. Eu estou com depressão? Eu estou, mas eu vou chutar ela fora. Entendeu? É a diferença entre ser doente e estar doente. Ser doente é quando você aceita que aquilo lá não tem jeito. É meu. Eu sou assim, eu sou doente. Estar doente estou passando por um momento que não é bom, mas eu vou melhorar. Entendeu? E é esse o pensamento que a gente tem que ter. Pensamento positivo. Sabe? Se a gente não tiver a certeza de que vai conseguir passar por isso, a gente não consegue. Ah, mas Sérgio, tem algumas doenças que elas são terminais. Tem algumas doenças que passam a vida inteira. É verdade, mas ela passa. Vocês já perceberam que parte que as doenças, que os problemas que a gente enfrenta, eles vêm para nos ensinar alguma coisa? Já perceberam isso? Sim, mas a gente não sabe qual o fundamento dessa doença. Qual que é o ensinamento, né? Por quê? Né? Aquele momento que a gente fica se perguntando por que ela está acontecendo, o que ela está querendo me dizer, o que é que eu não sei o motivo. Né? Tem uma razão de ser. Essa é a parte angustiante. Essa é a parte do sofrimento, né? Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, quando a gente passa por alguma dificuldade, nós passamos por várias fases com relação à dificuldade, né? Eu já tinha até falado no outro dia sobre isso, que era, primeiro a gente tem a negação, não, eu não tô com esse problema, não, isso não, né? Não aconteceu comigo, né? Depois a revolta. O que é a revolta? Por que aconteceu comigo?
Deus não olha para mim, não é verdade? Depois vem a barganha. Aí você começa a negociar com Deus e todo mundo para ver se esse problema diminui, né? Ó Deus, vê se alguém já não fez isso, hein? Ó Deus, se você me curar, eu juro que eu vou ser bonzinho. Já falou? Alguém já falou isso? Já, Hã? opa. Quem não, Quantas né? promessas, né? Quantas promessas não foram Quantas feitas? promessas, né? Quantas? Se Então, acontecer isso, fico sem comer tanto até um ano todo. Quantas pessoas fazem promessas também? olha, Deus, se você me ajudar nessa, eu juro que eu vou ser uma pessoa melhor. E Deus está com uma banquinha lá para vender milagre, não é isso? Ou então você fala assim, né? Você come de tudo que vem pela frente, né? Parece um avestruz, põe tudo na boca lá, vai comendo, vai comendo. E aí o seu estômago vai virando uma pedra, né? Aí dá aquela úlcera. Você vai no médico. Primeiro você briga com o médico que ele fez na parte lá da negação, você briga com o médico porque ele não soube fazer o exame, você vai em outro médico, né? Aí é o mesmo diagnóstico, aí você aceita. Aí você se revolta. Não, por que isso? Por que aconteceu? Deus, sabe, eu como de tudo, mas é porque eu sou uma pessoa eclética, né? Aí depois vem a fase da barganha. Ó, Deus, eu juro que eu vou ser melhor. Ó, eu vou ter hábitos mais saudáveis depois que eu passar a úlcera, tá bom? Aí o médico, aquele milagroso, te dá aquele remedinho que cura a úlcera. Aí você volta a comer tudo de novo. Aí depois vem uma fase que é a fase da depressão, né? Que é a coisa mais difícil de lidar, né? E olha, todos esses estágios podem acontecer, podem demorar muito para passar, mas como podem passar rapidamente também, tá? Dependendo das pessoas, né? Então, na fase da depressão, é quando a pessoa se dá conta de que aquele problema é dele. Ele está com aquele problema realmente, não adianta ficar revoltado, não adianta brigar com o médico, não adianta barganhar com Deus, eu tenho um problema, eu preciso resolver isso. E aí a pessoa decai emocionalmente, tá? E no final é a aceitação. A pessoa aceita que tem um problema e agora eu vou resolver esse problema. Tá bom, posso ajudar, pedir ajuda para advogado, para médico, sei lá qual é o problema que tem, pede ajuda para quem for, mas você vai partir para a solução do problema, não adianta chorar. Sabe? Quanto Tem que mais encarar, né? Oi, começa hoje. Tem que encarar. Tem que encarar. Mas a gente nem sempre faz isso, não é verdade? A gente encara? A gente encara chorando. Mas olha, com tudo isso que eu estou falando, né, não significa que a gente não deve chorar por causa dos nossos problemas. A gente é humano, né? O que a gente não pode deixar é que e o choro faz parte do sofrimento, né? O que a não ser que seja choro de dor, né? Não, o chorar porque está com um problema faz parte do sofrimento, né? E isso é normal e a gente não deve eliminar isso da gente, porque senão a gente vira robô. Não é isso que eu estou dizendo. O que a gente não pode fazer é deixar que esse sofrimento tome conta das nossas ações. Entendeu? Tá bom, puxa vida, eu não queria passar por isso. Meu Deus, aí você chora. Não, mas se está acontecendo isso comigo, o Sérgio lá falou para mim, eu acredito no que ele falou. É porque eu preciso passar por isso por algum motivo que eu não me lembro agora, mas eu preciso passar por isso. Então eu vou passar. Porque, sabe, quando a gente escolhe as provas que a gente precisa passar, as dificuldades que a gente precisa passar na vida, nós precisamos realizar determinadas coisas para que essa prova seja, que a gente tire 10 na prova, né? Porque, por exemplo, vou fazer a prova, tá bom. Aí tem lá 10 questões, né, na escola, tem 10 questões. Aí você responde tudo errado as questões, você consegue passar? Não. Não. Então você tem que dar as respostas certas para as questões que você tem na sua vida. Porque senão, em outro momento você vai ter que passar por elas de novo, né? Então,
O que a gente precisa fazer? Prestar atenção no que está acontecendo conosco. Porque, sabe, às vezes a pessoa, por exemplo, vamos falar de doença, uma pessoa tem uma doença qualquer, né? E fica pensando o porquê que eu estou com essa doença. Né? E nem sempre é isso que a gente precisa fazer, sabe? Porque a gente não vai saber o porquê que está com a doença. E o porquê que eu quero dizer não é o motivo físico, material, mas o motivo que gerou aquela prova para a gente. Porque a gente não vai saber. Muitas vezes ela está lá para provocar reações em nós e nós aprendemos a melhorar as reações que a gente tem perante essas situações. Vocês compreenderam? Uhum. Mesmo? Tá muito papo cabeça? Por exemplo, você está empregado e você tem um problema de relacionamento com o teu chefe, tá bom? Por que você tem esse problema de relacionamento? Porque você escolheu passar por isso, tá bom? Isso o Sérgio já falou, tudo bem, eu entendo isso. Aí você começa a pensar, por que isso? Aí você sabe o que você faz para solucionar o problema? O que você faria para solucionar o problema? Sairia do emprego? Mudaria de emprego? Muda de emprego, resolveu o problema. Aí você pega um chefe pior, né? É verdade. Será que o problema está no chefe? Não, Tá aí na você. gente. Em mim, né? Gente, Aí que olha, começa... gente. Oi? Isso. Aí você começa a se analisar, fala assim, puxa, eu tive um chefe e não gostei dele, mas todo mundo gostava. Aí mudei de emprego, arranjei outro chefe e eu não gostava dele. Então a coisa não está com o chefe, né? A coisa está comigo. E aí você começa a se analisar para saber, para ver as suas reações perante o problema pelo qual você está passando, se elas estão boas ou não. Vocês já fizeram isso na vida? Já. Já? Me explica a experiência, como é que foi. Não, eu já, na realidade, é assim, ao contrário, eu tinha um chefe bom, um emprego legal, e assim, não conseguia me sentir bem no lugar. Eu falava assim, não, eu tenho algum problema, porque a empresa é boa, o chefe é legal, por que eu não consigo estar bem, né? E você Aí, chegou a uma quer dizer, conclusão? eu sentia, mas não consegui resolver, né? Mas você chegou a alguma conclusão do porquê? Não, eu sabia que era em mim, mas assim, não sei se era porque eu tinha que passar por aquilo e não. No fim, eu acabei saindo da empresa, tudo, e aí me arrependo, entendeu? Porque era um emprego que eu gostava, mas tinha algumas coisas que eu não aceitava, entendeu? Então, mas eu achava que o que eu pensava que estava certo, entendeu? E não, depois aí você vê que não é assim, né? Que você tem que relevar, né? Muitas coisas você tem que aceitar ou tentar ver com outros olhos, porque não tem que ser só do seu modo de pensar. A Silviane descreveu exatamente o que eu falei, né? A gente está passando por uma dificuldade, e no caso dela era, mesmo com tudo bem, ela não se sentia bem no emprego, e ela descobriu qual era o problema, né? Mesmo, não sei, talvez depois de ter saído do emprego, mas ela descobriu qual era o Depois. problema. A aceitação. Então, o problema dela era aceitar as coisas do jeito que eram lá no emprego. Exatamente. Os nossos problemas, cada um de vocês, qual que é o motivo pelo qual você está passando por aquele problema? O que você tem que aprender? Já Tem que pensaram? aceitar, tem que aceitar. Aceitação? A aceitação do problema é o primeiro passo para você conseguir achar um caminho. Isso é verdade. Mas cada um vai ter o seu Tempo, a sua coisa a aprender. o seu momento, né? É. Vocês estão pensando? Sim.
Então, mas depois que você aceita, não fica mais leve o problema? Sim. Com certeza. Porque você Aí diminui... você já começa a raciocinar, porque aceitar é o mais difícil, eu acho. Uhum. Depois que você Aceita que aceita, dói passou essa menos, né? fase, você já começa a raciocinar qual é o problema seu, se é convivência, se é o lugar, você já começa a ter uma visão melhor, eu Sim. acho. É isso aí. E é isso mesmo, Leda. Só que aí o que a gente precisa fazer nesse momento é não olhar para fora, olhar para dentro de nós. Porque se está acontecendo conosco, a coisa está dentro de nós. Com a gente. Em algum lugar lá, escondidinho. E não é fácil de achar isso, né? Pode falar, Solange. Eu estava falando que aceita que dói menos, porque se a gente não aceita e a gente se revolta, é pior. A dor eu acho que é maior. Né? A coisa toma uma proporção muito maior. Então, por isso que eu acho que a aceitação é a primeira coisa. Depois que você aceitou, fica tudo mais tranquilo, fica mais fácil. Passar, Mas é o mais Não tão difícil. tranquilo. É o mais difícil de tudo. Quando E você aquele- está com aquele problema, você aceitar o problema e procurar, porque é meio complicado. que são aquelas 5 fases, né? A última fase que tem é a aceitação. Depois que você negou, depois que você se revoltou, depois que você barganhou, depois que você entrou em depressão, você Bem aceita e fala assim, agora eu vou resolver o problema, né? Parte do sofrimento é o medo que a gente tem de sofrer. Não é? Uhum. Às vezes a gente está com um problema, mas não começou a doer na gente ainda, mas a gente já está sofrendo porque vai doer. Ou acha que vai doer. É interessante. Quando a Valéria ela teve câncer, né? E aí ela teve que fazer quimioterapia, teve que fazer. E aí cada um que falava da quimioterapia para ela pintava a quimioterapia de uma forma pior, de uma forma cada vez pior, né? Não, porque vai acontecer isso, porque, bom, cair cabelo, a pele vai descascar, você vai passar mal durante a quimioterapia, um monte de coisa. Nossa, você vai, imagina uma mulher sofrendo só de pensar em fazer a quimioterapia, né? O que aconteceu? A gente conversou, sabe? A gente olhou para dentro, a Valéria olhou para dentro de si para achar o Deus dentro dela, né? E falou assim, bom, eu aceito que eu vou sofrer. Você sabe que ela fez, na primeira vez, ela fez 6 quimioterapias. Só uma quimioterapia ela teve alguma reação que não foi muito forte. O resto ela passou sem problema nenhum. Ou seja, ela passou um tempo antes da quimioterapia sofrendo sem ter dor por uma coisa que nem chegou a acontecer. E quantas vezes a gente não faz isso? Faz. Várias. Várias vezes. Sabe? Não é que vai ser fácil passar por aquela dor. Sabe? Não estou dizendo isso, não é minimizar a dor. É simplesmente falar assim, não sofre por antecipação. É um dia de cada vez, né, Sérgio? Um dia de cada vez. Eu falava para a Valéria assim, quando começava, né, a coisa a ficar mais pesada, eu falava assim, vamos parar de pensar nisso. Qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer? Vai fazer tal exame? Então foca naquele exame. Eu estou assim, um dia de cada vez. Isso, mas é a melhor coisa que você faz, Ana Isso, Cláudia, sabe? mas é. Porque senão você, sabe, se você for pensar no final das contas, todo mundo vai morrer. Não vai morrer um dia? Quem é que não vai morrer aqui? Não levanta a mão não, gente. É brincadeira. Eu não acho que eu vou morrer. Todo mundo vai morrer. Então eu posso começar agora a falar assim, ai meu Deus, eu vou morrer. E agora? O que eu faço na minha vida? Nada, né? Porque eu já estou morrendo antes do momento. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai acabar sofrendo por antecipação de uma coisa que nem sempre vai acontecer. Mas se sofrer por antecipação, às vezes a gente sofre 2 vezes, né? Antecipado
e quando acontece, porque nada liberta a gente de sofrer por antecipação, vai deixar de ter o sofrimento depois, né? O sofrimento Aí por se sofre antecipação duas vezes. elimina o outro sofrimento, né? Outro sofrimento, pois é. Pior Sofre ainda, duas né? vezes. Pior ainda, Não, você vou pode sofrer uma sofrer por só. antecipação e depois não sofrer. Então você sofreu à toa, né? Aí sofreu à Sim. toa, pois é. Mas eu sofro muito com antecipação. Isso a gente precisa também. evitar. Mas isso daqui é um treinamento mental, sabia? É. É um treinamento mental. Quando a gente tiver naquele momento, né, que nos faz começar a pensar lá na frente o sofrimento, a dor que a gente vai ter, a gente tem que olhar para nós, não, vou viver agora. Eu tenho que viver Então, agora. O que eu vou fazer? Eu sempre fui uma pessoa que sofri muito por antecipação. E agora, né, fui pega bem de surpresa. Eu não sei, Sérgio, se é ajuda já que eu estou tendo, que eu estou recebendo. Eu coloquei na minha cabeça mesmo, eu vou um dia de cada vez. É isso aí. Que bom. Porque eu sei o quanto eu sempre me desesperei por tudo. Eu sei. Aí eu falei, gente, se eu não tiver um mínimo de um controle, aí o negócio afunda antes mesmo. Não sei, Sérgio. Tanto que nem você falou, hoje eu fiz o exame, levei para a médica, ok. Levei o papel da internação, ok. Já resolveu esse próximo passo. Qual que é o É. próximo passo? O próximo passo é daqui a 10 dias fazer tal coisa. Legal. Não, segunda-feira é a cirurgia, ok. Estou lá. O que eu vou fazer daqui até lá? Vou viver a vida. Exatamente. Viva a vida. Eu estou trabalhando para a cabeça tentar não pensar em caraminholas. Exatamente. Sabe, colocar coisas boas na mente. Isso. E quando eu falo que a gente não deve sofrer por antecipação, eu não estou falando que a gente não deve se planejar. Não é isso. Não. Planejamento é uma coisa. Sim. Sofrimento por antecipação é outra. Então, por exemplo, precisa ir, vai fazer a cirurgia? Vai. Quando é que é? Na semana que vem? Eu tenho que me planejar para isso. Então, eu tenho que ver as pessoas que dependem de mim, como é que elas vão se fazer. Então, você não vai estar se preocupando, você está se planejando. Que roupa que você tem que levar, como é que você vai, como é que você vai voltar, se alguém Quem vai ficar com você. Isso chama-se planejamento, não é sofrimento, né? E a gente precisa fazer isso, porque se não fizer isso, a gente sofre mais tarde, não é verdade? Ai, caramba, eu não planejei nada, agora eu estou aqui sozinho, eu só vim com a roupa do corpo, agora está frio, não está calor. Tem que pensar em todas as coisas, não é isso? Então, sofrer por antecipação, deixar de sofrer por antecipação não significa não planejar. Então, as coisas precisam acontecer? Vão acontecer. Então, sabe, se planeja para que aconteça da forma correta e com o melhor suporte possível. Tá bom? Deixa eu ver aqui mais o que tem mais aqui para a gente falar. Mas tem uma outra coisa que a gente precisa fazer. A gente precisa aprender, uma decisão que a gente precisa tomar hoje, tá? Nós estamos falando de dor, né? E a dor, que eu quero dizer, não é só física, ela pode ser de outras formas também, emocional, material, esse tipo de coisa, né? E a gente já comentou aqui que isso é alguma coisa que nós plantamos para nós mesmos lá no passado, inclusive em outras encarnações. Não é verdade? Todo mundo entende isso dessa forma? Sim. Legal. Entendemos. O que eu preciso fazer para que não volte a sofrer? Nossa senhora, fez até eco agora na sala aqui. Como não volte a sofrer? Não volte a sofrer aquele mesmo problema? Não, hoje eu estou pagando dívidas do passado. O que eu faço para não ter que sofrer novamente no futuro? Não cometeu os mesmos erros. Não.
Entendi, agora entendi. Eu não entendi o que você falou, Marília. Por favor, você pode repetir? Não cometer os mesmos erros. Os mesmos erros a gente precisa escolher, não cometer outros também, né? É verdade, senão fica Na para a próxima realidade, também. o que a gente precisa fazer é acertar o nosso caminho, né? O que a gente fez no passado, a gente consegue mudar? Não. Não. Passado não, já foi. O que vai Infelizmente, não. acontecer no futuro, a gente consegue mudar? Também não. Isso aí Ele pode não chegar. Exatamente. acontecer, Então a gente pode mudar. O que vai acontecer no futuro, a gente pode mudar. mudar. Se a gente fizer certo hoje. E ele pode não chegar também, né? O futuro. A Se gente você pode fizer mudar ele- e não chegar. Se você fizer diferente hoje, o futuro chega. que você estava pensando, ele não vai chegar. Entendem? O presente é o mais importante. Isso. Aí O que volta fazemos, o que realizamos. aquilo que a Ana Cláudia falou. Vou viver o hoje, fazer o que eu preciso hoje. Entendeu? Pensando no futuro, planejando o futuro? Sim, mas vou fazer o hoje. Porque é hoje que eu planto aquilo que eu vou fazer amanhã. Que eu vou ser amanhã, o que eu vou ter amanhã, o que eu vou vivenciar amanhã. Então, vamos tentar entender. Eu gosto de trazer exemplo, né? Vou voltar ao rapaz lá que perdeu o emprego, não é isso? Hoje eu estou sem emprego. Se eu não tomar cuidado, a forma como eu viver hoje, pode ser que amanhã eu tenha, por estresse, alguma coisa parecida, eu tenha uma úlcera. Não é verdade? Uhum. Então eu tenho que viver hoje. Acalma o coração. Se eu perdi o emprego, eu vou arranjar um jeito de ganhar a vida de alguma forma. Eu sei que não é fácil isso. Eu sei que muitas vezes não é fácil arranjar um novo emprego, mas eu preciso buscar isso. Lembrem-se, a falta de remuneração para você sustentar a família também faz parte de uma prova que você escolheu para si mesmo. E como você passa por essa prova é que vai dizer se você está indo bem ou não, se você está resgatando as dívidas ou não. Entendeu? Muito bem. E aqui tem no texto tem uma coisa que ele diz o seguinte assim: aguente firme, a tempestade passa. O que ele quer dizer com isso? Que sempre há uma saída, que há sempre uma saída para todos os problemas. Só que a gente precisa ter calma, ter paciência, que a gente vai encontrar a solução para resolver. Resista. Não desista. Mantenha a sua energia focada em resolver o problema. E ele fala mais uma coisa aqui. Ele falou, aguente firme, a tempestade passa. Pode nos encharcar, mas passa. O que significa? Que pode ser que a gente aconteça alguma coisa a mais do que somente a tempestade caindo à nossa volta. Mas ela vai passar. Ele ainda fala o seguinte: depois que ela passa, o sol seca a nossa alma enregelada. O reino de Deus, de onde brota o impulso vital, está pronto para crescer em cada um de nós. O que ele está falando é o seguinte: cada vez que a gente passa por uma dificuldade dessa, e passa realmente, a gente cresce com ela. Ah, sim. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para a Ana Cláudia. A Ana Cláudia falou que era muito ansiosa, não é isso? Muito. Você já não está aprendendo? Tô. Nossa, Então, e como? não quero passar por isso, mas estou passando. Que bacana. Eu estou aprendendo um monte de coisas sobre mim que eu não conhecia. E eu estou percebendo que eu consigo mudar isso que está dentro de mim. Isso que estava me fazendo mal, ou isso que ia me dificultar passar por isso que eu tenho que passar. Vocês entendem? Então, dona Isaura,
Pensa positivamente. Ah, eu tenho depressão? Não, eu não tenho depressão. Eu estou com depressão. E eu vou trabalhar para que ela vá embora. Porque eu vou ser feliz, eu tenho saúde, eu tenho pessoas que gostam de mim, pessoas que vivem comigo. O mundo é bonito? Não, não é bonito. Ele vai ser bonito daqui a muito tempo, quando ele virar um mundo feliz. Mas nesse momento não é bonito. Mas eu vou olhar as coisas bonitas do mundo que eu vivo. Eu vou olhar as pessoas que estão em minha volta e que me dão apoio. As pessoas que se preocupam comigo. Ah, dói. Dói. Mas eu escolhi passar por isso. E eu vou passar por isso da melhor forma possível. O aprender a pedir também, Sérgio, ajuda. Ajuda. Pedir Vencer o ajuda. orgulho, né? Vencer o orgulho. Isso! Eu estou já descobrindo algumas coisinhas. Estou tentando. Mas é bacana, não é bacana quando você descobre, Ana Cláudia? Que você tem algumas coisas... Viu, Solange? Fique tranquila, eu chego lá. Calma. Já te mandei mensagem. Eu vi. A Valéria falou, estou indo no meu tempo, estou indo, vencendo o obstáculo a cada dia. É isso aí. Mas a gente tem que fazer isso sem forçar, tá bom? Isso. Não pode forçar, porque senão a gente agride a gente mesmo. Eu estou tentando me respeitar e as pessoas também que estão em volta de mim estão entendendo esse meu momento, estão me ajudando, muito carinho, mas também estão... Mas é uma descoberta para mim, o pedir, o falar. Então, está tudo indo, Deus quiser. No seu tempo. O aceitar. O aceitar. Aceitar as pessoas, né? Porque às vezes a gente está com uma dificuldade e as pessoas não compreendem o que aquela dificuldade afeta a gente. E vem para cima de nós com algumas, vamos dizer assim, lições de moral, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está passando, ou que a gente não quer escutar aquilo, porque não é o nosso momento de escutar aquilo. Sim. E aí, a gente precisa, nesse momento, olhar tudo aquilo que as pessoas oferecem para nós como se fosse um presente, tá bom? Vou falar para vocês o seguinte. Vocês estão na sua casa, aí de repente alguém bate na porta, é o Sérgio, e te entrega um presente na mão. Você pega aquele presente, você olha e você não gosta do presente. O que você faz com aquele presente? O Sérgio já foi embora. O que você faz com aquele presente? Joga fora. Joga fora. Para você, joga fora. Mas a pessoa te deu aquele presente, você olhou e falou assim: olha, eu não gostei de tudo que tem aqui, mas esse negocinho eu gostei. Pega aquele negocinho, guarda com você e o resto joga fora. Nós estamos no acolhimento de amor. Falamos um monte de coisa aqui. Um monte de coisa pode ter feito algum sentido para vocês. Pega isso que fez sentido para vocês e guarda, acolhe com vocês. O resto, joga fora. Não se firam com o que as pessoas dizem. Isso é verdade. Dê o passo do tamanho da sua perna. Seja quem você é. Descubra quem você é. E aquilo que você não gostar, da mesma forma como você fez com o presente, joga fora. Ah, não, eu sou muito orgulhoso, isso está me fazendo mal. Joga fora, seja humilde. Seja humilde. O que é ser humilde? Baixar a cabeça? Não. É aceitar ajuda. É saber que vai precisar do outro e deixar que isso aconteça. Porque a gente sempre precisa um do outro. Sempre. Então, não deixe que as coisas tomem uma proporção em que vocês não conseguem gerenciar. Deixa as coisas no seu caminho. Sabe, vocês já estão passando por uma dor. Vai pegar a dor dos outros também? Não.
escute o que as pessoas têm para dizer, o que for bom para você, acolhe, o que não for, joga fora. Tem que fazer mudança? Faça na velocidade que vocês acham que devem fazer. E sabe sabe o que vai ditar essa velocidade? O quê? Olha e fala assim, não está funcionando. Tenho que ser mais rápido. Ou tenho que fazer diferente. É sempre essa autoanálise, esse conhecer a si mesmo e saber o que é aquilo que está te contribuindo para você estar melhor, o que não está contribuindo. Precisamos fazer isso. Nós não vamos encontrar isso no outro. Nós temos que nos acolher, principalmente nos nossos momentos de dor. Acolher o nosso coração e falar assim, eu vou passar por isso. Eu tenho essa força. Como diz aqui o Caio Fernando Abreu, eu tenho o impulso vital. E é Deus dentro de nós. Não é verdade? Nós já descobrimos o Deus dentro de nós? Estamos em busca de. Não é fácil, não. Vezes, sim. Algumas vezes sim, é isso aí. Outras vezes não, né? Não. E quando não, é o momento em que a gente entra em sofrimento, não é? Sim. Sim. É o meu caso. Okay? Porque tudo que aconteceu esse ano, eu falei, é impossível, Deus não está comigo. Começou pelo meu menino, doente. Aí depois fui viajar, tudo para distrair por causa da doença dele. Viajei, foi maravilhosa a viagem. Voltei, tive o assalto. Acabou o assalto, mudei de casa, fui para uma casa, mas não dava certo. Aí fui para outra agora. Então, você fica revoltada. Por que está acontecendo tudo isso comigo? Mas, sabe, você lembra que a gente falou que Deus sempre está com a gente? Você se lembra Vocês conhecem aquele poema lá, Pegadas na Areia? Pegadas na Areia, sim. Então, se Deus não tivesse com a senhora da Isaura, será que teria conseguido passar por tudo isso? Tem hora que eu penso isso. Olha, pensa bem. Podiam ter feito alguma coisa com a gente. Né? Exatamente. É esse o ponto. Pensa bem, né? O seu filho ficou doente. A senhora deu todo o suporte para ele. E ele está bem agora. Está 100%? Talvez ainda não. Mas ele já está conseguindo tocar a vida dele de novo. Tá. Olha só a maravilha, todo o suporte que a senhora teve de Deus para conseguir, mesmo com a dor no coração, porque a gente não gosta de ver um filho sofrer, mesmo com a dor no coração, dar o suporte para que ele pudesse se recuperar. Não é verdade? Teve o assalto. Eu não quero o assalto. Não queria que fosse assaltado, mas passei por isso, sabe? Tenho os recursos para continuar a minha vida, talvez não com tanta facilidade, mas tenho os recursos. Graças a Deus, no assalto não aconteceu nada nem com a senhora, nem com o seu marido, nem com a sua neta. A sua neta estava com a senhora, não estava? Estava, minha filha com as netas. Então, não aconteceu nada com ninguém. Puxa vida, o que eu preciso aprender com isso? Me desapegar. Me desapegar. Aí eu fui para uma casa diferente, não deu certo? Não deu certo. Olha que maravilha, tem a oportunidade de ir para outra casa. Não é verdade? Nem tudo que a gente passa pela vida, a gente consegue ser feliz com aquilo e a gente muda. Então, em vez de pensar que tudo está dando errado, pensa na fortaleza que você tem dentro de você para conseguir passar por tantas dificuldades no mesmo ano e mesmo assim está aí, forte, vencendo as dificuldades. Outras apareceram, claro, sofrimento, problema emocional, perdeu a fome, um monte de coisa. Tudo bem, mas está conseguindo vencer, voltou a comer, não voltou? Voltei, graças a Deus. Então, eu emagreci
Olha aí, Eu graças ao Deus que tem dentro de você. Graças ao Deus que tem dentro de você. Eu, em 15 dias, emagreci 6 quilos. Quantos? 6. Nossa, se eu Em emagrecer 15 6 quilos, eu sumo. eu já sou magrinha. Então, dona Isaura, então pensa dessa forma, pensa positivo, modifica a sua forma de pensar, né? Não pensa que tá tudo dando errado. Pensa assim, no meio de tanta coisa errada, quanta coisa deu certo. Sabe? Eu sempre falo, a gente está num caminho, andando numa estrada. De um lado, um deserto com tudo esturricado, animais mortos pelo chão. No outro lado da estrada, uma floresta exuberante, cheio de vida. Eu estou andando na estrada. Eu escolho para que lado eu quero olhar. Se é o lado do deserto ou o lado da floresta. Que lado que eu escolho? Que lado vocês escolhem? Da floresta. Então, por que a gente teima em ficar olhando para o lado do deserto? Das coisas que não vão bem na nossa vida? Entendeu? Então, é isso que a gente precisa buscar dentro de nós. Essa força para olhar para o lado da floresta, das coisas bonitas da vida. Porque, com certeza, tem as coisas feias da vida. Com certeza, as coisas vão acontecer coisa que vai doer na gente. A gente vai ter que passar por isso? Vai. Mas olha para frente, olha para cima. Não vamos olhar para o abismo, como diz no texto, né? Porque se a gente ali olhar para o abismo, a gente se sente tentado a entrar nele, não é isso? Exatamente. É escolha nossa, gente. É escolha nossa. Tá bom? Dona Isaura, a senhora vai passar por isso. 2023 vai ser o ano da virada. 22 já está acabando, né? Já acabou. 22 já está no fim. Deixa ele para trás e fala assim, agora eu estou construindo 2023, só coisas boas. Só coisas boas. Pensa no seu filho que está crescendo, pensa nas suas netas, na sua filha, vai dar tudo certo. A gente cria o nosso futuro com os pensamentos que nós temos hoje. Então, que a gente tenha pensamentos bons hoje para que o futuro seja bom para a gente. Não tenham medo da dor. Não tenham medo da dor. Ela vai vir. Mas tenho certeza, todos nós somos capazes de vencer as nossas dores. Dessa forma, não há o que temer. Vamos em frente. Planeje, vá atrás das soluções dos problemas, mas não deixe que eles vençam vocês. Tá bom? Ok. Nossa, eu vejo a Regina, ela está olhando para cima, pensando, eu falo assim, caramba, tá tudo bem com você, Regina? Acho que está travado agora. Oi, Sérgio. A gente passa realmente dificuldade, né? Só que a gente também tem que ver, tem as coisas ruins, mas ao mesmo tempo vem a coisa boa também, né? Dentro dessa coisa ruim sempre sai uma coisa boa. Então você tem que olhar para os lados e ver como a senhora passou por várias situações, mas assim, ela tem que olhar também o lado bom, né? Graças a Deus aconteceu nada que esses bandidos não tem nada a perder, né? Pode dar um tiro, perder a tua... Tem que olhar e ver que tem as coisas boas também, né? Que nem eu tive um problema de saúde, mas assim, eu olho para o lado, eu aprendi tantas coisas, eu aprendi tanta coisa boa, eu encontrei outro lado da vida, sabe? Por essa doença, eu encontrei muitas coisas. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que coisa ruim, você tem que enxergar as coisas. A gente tem que ir por esse caminho, olhar e ver que também tem um lado, né? Mesmo com as coisas ruins. É verdade. E sabe, às vezes, se não fossem as dores da nossa vida, a gente não ia perceber que tinha um outro lado para a gente olhar, né? Isso eu tenho uma coisinha para falar. Se não fossem as dores da nossa vida, a gente não resolveria outros problemas
que estavam acomodados, É isso aí. dando um sofrimento maior para você conseguir resolver. É isso aí. É isso aí. Exato. É aquilo que eu sempre falo, né? Problemas existem para nos ajudarem a encontrar soluções de problemas que a gente não sabe que tem. Mas que, Aqui tem. né? Legal. Vamos encerrando. Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Bem, Dona Isaura, todos nós aqui estamos desejando que vença todos os seus desafios e tenha sempre pensamentos positivos, porque esses já foram. Outros virão, mas esses já foram, tá bom? É. A gente tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes a gente gasta também muita energia pensando nos problemas que a gente vivenciou e que não vivencia mais. Esses já eram, deixa para lá. Ficou só a experiência. Que outros venham para que a gente possa aprender. Não é isso? Isso já passaram, né? Já. Então, vamos esperar os outros. Vamos para os novos. Vamos encerrar, então? Então, nesse momento, nós vamos agradecendo a Deus por esta oportunidade deste encontro, onde pudemos trocar experiências, onde pudemos trocar conhecimentos, onde pudemos estar juntos para ganharmos novo entendimento daquilo que somos e daquilo que precisamos fazer na nossa vida. E aproveitando este momento, onde estamos com os pensamentos elevados, nós vamos doando aquilo que temos melhor dentro de nosso coração, todo o nosso amor, envolvendo todo o nosso planeta Terra, para que a paz possa estar no coração de todos os homens. Nós vamos acolhendo com muito amor aquelas pessoas que sofrem nos países assolados pela fome, pela miséria, pela doença e pela dor. Nós vamos vibrando bastante amor pelo nosso Brasil, para que os brasileiros possam desenvolver a fraternidade nos seus corações e possam tratar uns aos outros com respeito, com carinho e com amor. Que nessas eleições que se aproximam possa haver o respeito de opiniões, para que possamos construir um país melhor. Nós vamos envolvendo o pingo de luz com muito amor, por todos os seus trabalhos, por todos os trabalhadores e com muito carinho e acolhimento para todos os assistidos. Nós vamos vibrando pelo Hospital Santa Cruz, hospital que fica no plano espiritual e que dá suporte ao pingo de luz. E as nossas vibrações amorosas envolvem todos os espíritos que estão em recuperação nesta casa do espaço. E nós vamos, neste momento, olhando para o nosso lar, mentalizando muita luz vindo do alto, envolvendo cada ambiente do nosso lar, trazendo luz, trazendo paz, trazendo amor. Esta luz envolve todas as pessoas que convivem conosco. E olhando ao alto, percebendo de onde vem esta luz,
vimos que vem de Jesus, que nos olha neste momento e se aproxima de nós. Carinhosamente, Ele abre os braços e nos acolhe em seu peito com um abraço amigável, amoroso. E nós vamos sentindo o coração de Jesus batendo bem próximo dele. Jesus olha para nós e diz que nos ama e que estará sempre conosco. Sentindo Jesus se despedindo de nós, nós vamos agradecendo a toda a espiritualidade amiga que esteve conosco. Que possamos estar reunidos na próxima quarta-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus. Estão todos bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite Gente, a todos. uma boa noite a todos. Obrigado pela participação e até a próxima semana. Se Deus quiser. Boa noite. Uma boa noite. Boa noite. Gente, Bom descanso a todos. bom descanso, até Bom amanhã. descanso. Amanhã. Até amanhã. Até amanhã.